Desde jovem tenho o passatempo de frequentar os famosos bazares de rua. Neles você pode encontrar coisas valiosas por preços baixos ou até mesmo de graça. Mas deixa eu te contar como essas oportunidades acabaram virando um fardo na minha vida. Já estava prestes a terminar minha graduação, e com certa vergonha meu quarto ainda tinha aquela decoração típica de nerd fã de quadrinhos e super-heróis. Por isso eu queria dar um toque mais maduro na decoração. A ideia de procurar itens de decoração baratos nesses bazares foi o caminho mais rápido. No final de semana, lá estava eu percorrendo as barracas à procura de prateleiras, móveis ou quadros que me chamassem a atenção. Havia quadros de vários tamanhos, cores e estilos, mas nenhum me convencia, até que vi uma van com a porta aberta, onde uma senhora vendia bugigangas e roupas. Apesar de nunca tê-la visto antes, aquilo não me surpreendeu. Por algum motivo, ela não tinha uma barraca como os outros, e estava estacionada o mais próximo possível do bazar para atrair os clientes. Entre as coisas que ela vendia, encontrei um quadro interessante, que imediatamente prendeu minha atenção. Nele havia 5 palhaços, cada um com um figurino diferente, de épocas diferentes, como se o quadro quisesse que você apreciasse a evolução dessa arte. O primeiro usava um chapéu cônico colorido, uma gola esponjosa branca, uma roupa bufante com um tutu e segurava um tambor. O segundo vestia uma camisa social, calça marrom e colete com gravata branca. Ele tinha cabelos cacheados de um ruivo brilhante e estava com a mão erguida, olhando para cima. O terceiro também usava uma camisa, mas estava coberta por um casaco verde xadrez em tom oliva, um gorro verde e uma maquiagem destacada ao redor dos olhos. Sua expressão demonstrava tristeza. O quarto usava um traje elegante com uma flor na lapela do paletó, maquiagem mais discreta, uma expressão séria e segurava um balão. O último poderia ser facilmente descrito como algo semelhante à vestimenta do Pennywise, também com um balão entre os braços. Quero que você guarde bem essas descrições. Minha intenção era comprar o quadro, então perguntei o preço para a senhora e ela respondeu: "Leve, jovem, é algo que já está há muito tempo no carro. Você é a primeira pessoa que se interessa por isso." Sem pensar muito, levei o quadro para casa e o pendurei na parede, acima da minha cama. Os pesadelos começaram quase imediatamente, noite após noite. Sonhava que estava dentro de uma tenda vermelha, como um circo tentando encontrar a saída, sempre com a sensação de estar sendo perseguido. Minha mãe até dizia ouvir sussurros vindo do meu quarto quando eu não estava em casa, por conta das aulas. Mas ela sempre arrumava uma justificativa, achando que eu tinha deixado o rádio ou algo ligado. A situação, no entanto, tomou um rumo estranho quando fiz uma videochamada com minha namorada uma noite. Estávamos conversando sobre a semana quando ela se aproximou da câmera e perguntou: "Ei, o quadro que você tem aí atrás é só uma imagem?" "Sim", respondi um pouco confuso. "Por que a pergunta?" "Ah, por nada, deve ter sido uma falha na internet." Eu ri porque fazia sentido, já que a conexão caía às vezes, então deixamos o assunto de lado. Mas no dia seguinte, antes de sair para a faculdade, parei para olhar o quadro, lembrando da pergunta dela. Foi aí que percebi algo. Lembra da descrição dos palhaços? Pois bem, eu juro que eles haviam mudado de posição. O palhaço com o tutu estava de braços cruzados, com o tambor no chão. O do colete agora olhava para cima, apontando com o dedo na mesma direção. O palhaço de verde estava sorrindo alegremente, enquanto o palhaço formal cobria o rosto com o chapéu. E o último parecia estar sussurrando algo no ouvido do palhaço formal, inclinado em sua direção. Comecei a suar frio, paralisado, encarando o quadro. Lembro claramente de como eles estavam quando a senhora me deu o quadro, mas por questão de tempo, nem procurei uma explicação. Entre o medo e a pressa, tirei o quadro da parede e o guardei na mochila.
No caminho para a faculdade, passei perto dos contêineres de lixo de um shopping e joguei o quadro lá. Pesadelos, os ruídos, tudo desapareceu desde então. Sinceramente, tenho medo do que pode acontecer com a pessoa que encontrar aquele quadro, mas pelo menos isso já não é mais problema meu. Me chamo Wesley e desde os meus 7 anos moro aqui nos Estados Unidos. Isso é algo que aconteceu quando eu estava entrando na adolescência. Meus pais eram membros da Costco. Tanto minha mãe quanto meu pai iam lá o tempo todo. Provavelmente era a loja de onde recebíamos a maior parte de nossos mantimentos e outras coisas. Uma vez fui lá apenas com meu pai. Não me lembro exatamente porque minha mãe ou algum dos meus irmãos não foram conosco, mas lembro que éramos só nós dois. Depois que entramos, pegamos bebidas na cafeteria, onde você pode comprar comida e coisas assim. Compramos todas as coisas que precisávamos naquele dia. Não sei exatamente quanto tempo, mas provavelmente demorou cerca de 30 minutos ou mais. Lembro-me de subir e descer em quase todos os corredores. Parecia que meu pai demoraria ainda mais do que minha mãe para fazer compras, porque ele não era tão organizado. Ele tinha uma lista, mas parecia nunca saber onde estava alguma coisa, e subia e descia pelos mesmos corredores repetidas vezes. Depois que finalmente terminamos as compras, fizemos o check-out. Meu pai disse que precisava usar o banheiro bem rápido antes de sairmos, e me perguntou se eu também precisava ir. Sim, mas não queria usar o banheiro da loja. Achei que poderia esperar até chegarmos em casa, então disse não. Esperei perto do carrinho de compras do lado de fora do banheiro. Meu pai entrou e menos de 30 segundos depois senti alguém puxando minha camisa. Olhei meio assustado e era uma garotinha de 10 anos mais ou menos. Ela vestia roupas normais de criança e estava com uma pulseira branca. Ela me disse "Olá" e pediu que a levasse até seus pais. Eu disse tudo bem e que iria ajudá-la. A única coisa que passou pela minha cabeça foi que ela estava perdida, pois isso já aconteceu comigo. Pensei em entrar no banheiro e avisar meu pai, pois eu sairia de vista. Mas no fim achei melhor mandar uma mensagem e não deixar a menina sozinha. E foi o que fiz. Mandei uma mensagem para meu pai, avisando que iria ajudar uma garotinha a achar seus pais e que nosso carrinho estava perto da porta. Após mandar a mensagem, perguntei o nome da garota. Ela me disse que seu nome era Susan. Perguntei onde estavam seus pais e ela olhou para mim e disse: "Não sei, faz tempo que não os vejo." Eu disse tudo bem e começamos a andar por todos os corredores. Nesse momento percebi que todas as pessoas nos corredores me olhavam com uma cara muito estranha. Era como se estivesse me olhando com repulsa. Disse a ela que infelizmente não iríamos achar seus pais naqueles grandes corredores e que levaria ela até a sala de segurança. Peguei em sua mão e percebi que estava bastante fria. Me lembro claramente de dizer que estava tudo bem e que acharíamos seus pais. Ela sorriu para mim e pude sentir que ela se acalmou de alguma forma. Quando cheguei à sala de segurança, soltei sua mão e disse ao segurança que a garotinha tinha se perdido de seus pais. Ele me pediu 1 minuto, pois estava falando em seu comunicador. Esperei até que ele pudesse falar comigo e lhe expliquei novamente que estava com uma garotinha perdida. Ele me perguntou onde ela estava e quando me virei, a garotinha não estava mais lá. Saí da sala procurando por ela, mas não achei. Ela não estava em lugar nenhum. Falei para o segurança que era a garota que entrou comigo na sala e ele me disse que eu entrei sozinho lá. Eu achei que ele estava brincando comigo e saí mais uma vez procurando pela garota, só que dessa vez pelos corredores. Nada de eu achar a menina que estava comigo.
Mandei mensagem para meu pai, para me encontrar na sala de segurança. Até mostrei a mensagem para o segurança. A mensagem que mandei para meu pai falando que iria procurar os pais da garotinha. Ele não acreditou em mim e, para provar que eu estava louco, ele me mostrou a filmagem da entrada da sala minutos antes. Eu estava sozinho o tempo todo. Pedi para ver as filmagens dos corredores e eu estava andando sozinho da mesma forma. Eu não acreditei no que estava vendo e meu pai com o segurança não acreditaram em mim. Meu pai cortou minha fala e pediu desculpas ao segurança, alegando que eu estava apenas brincando. O segurança, por sua vez, pediu meu número de telefone e me disse que entraria em contato caso achasse a menina. Então lhe passei meu número. Voltei para casa e não conseguia tirar aquela situação da cabeça. Mas com o passar dos dias nem me lembrava mais. Foi quando, quase um mês depois, eu recebi 2 áudios. Olhei a foto e me lembrei na hora quem era. Era o segurança do Costco. No primeiro áudio ele estava me dizendo que não acreditava em nada de outro mundo, mas algo havia acontecido e ele não conseguia explicar. Ele me disse que enquanto estava se preparando para ir embora, uma menina chamou por ele na porta de sua sala. Ela estava vestida da mesma forma que a garota que eu mencionei e com a mesma pulseira em seu braço. Ele me disse que ela apareceu do nada, como se num piscar de olhos ela brotasse naquele lugar. Ela pedia por seus pais e dizia que eles não voltavam logo para buscá-la. Foi aí que ele teve a certeza de que eu não estava mentindo naquele dia. Ele deu 2 passos e ela saiu andando para fora. Quando ele olhou para a esquina, ela já havia ido embora. Como num piscar de olhos ela apareceu, num piscar de olhos ela sumiu. Eu mostrei ao meu pai o áudio dele e mesmo assim meu pai não acreditou em mim. Eu não sei o que estava acontecendo naquele dia, mas a partir de então tenho certeza que o paranormal é real. Meu nome é Vitória Rabasa e sou taxista de profissão. Já percorri muitas vezes as ruas solitárias de madrugada, as quais, sem dúvida alguma, guardam inúmeras histórias relacionadas ao paranormal. Nunca fui muito supersticiosa, mas o que me aconteceu certa noite mudou minha percepção para sempre. Era uma noite fria e nublada e nem dava vontade de trabalhar. Naquele dia, eu havia tido uma jornada longa e as ruas começavam a esvaziar. Decidi então fazer uma última volta antes de voltar para casa. Passei pela igreja, um imponente edifício que domina o centro da cidade. Sempre me pareceu um lugar misterioso, especialmente à noite. Parecia que em cada canto da igreja eu poderia ver alguma procissão de freiras. Enquanto me aproximava do ponto de táxi em frente à igreja, vi uma mulher de uns 30 anos vestida com um casaco longo e elegante. Ela parecia nervosa, olhando ao redor como se esperasse por alguém. Diminui a velocidade e parei em frente a ela. Perguntei se precisava de um táxi. A mulher mostrou um sorriso agradecido e entrou no banco de trás. Notei que ela era muito bonita, com um rosto sereno e olhos profundos, embora parecesse um tanto triste. Perguntei para onde ela ia enquanto ligava o taxímetro. Ela me deu o endereço e percebi que era do outro lado da cidade, mais precisamente nos bairros em construção. Iniciamos o trajeto e, para tornar a viagem mais agradável, tentei conversar com ela. Apesar de responder às minhas perguntas, havia algo no tom da sua voz que me causava arrepios. Além disso, ela nunca mostrava a boca ao responder. Não quis incomodá-la, então decidi focar na direção. À medida que avançávamos, a neblina se tornava mais forte, envolvendo o táxi de forma quase irreal. Para ser sincera, em todos os meus anos como taxista, nunca tinha visto algo assim. Parecia cena de um filme de terror. Finalmente chegamos ao endereço que a moça havia dado, então parei em frente à casa.
Algo nela me parecia familiar, mas não dei muita atenção. Olhei para a mulher pelo retrovisor, esperando que ela dissesse algo. Ela se inclinou para a frente e foi então que notei uma cicatriz profunda que atravessava seu rosto, desde o canto da boca até a bochecha, dando-lhe a aparência de um sorriso macabro. O ar dentro do táxi ficou gelado e isso me deu um medo sem igual. Obrigada pela corrida e deixe-me te dar um conselho. Nunca pegue passageiros no ponto da igreja no meio da noite se não quiser terminar como eu. Ela disse isso, com uma voz que parecia dentro de uma caverna. Fiquei paralisada, incapaz de dizer qualquer palavra. A mulher abriu a porta e saiu do táxi, caminhando em direção a um beco próximo. A neblina a envolveu rapidamente e seu corpo desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Senti um pânico imenso. Olhei para a casa esperando vê-la de novo, mas tudo estava em silêncio. Senti que a qualquer momento teria um infarto. Rapidamente me virei para ver se ela havia deixado algo no banco de trás. Para meu horror, não havia sinal de que alguém esteve ali. O banco estava perfeitamente limpo, sem marcas e sem pegadas. Era como se a mulher nunca tivesse existido. Queria me livrar daquela sensação, aquele frio que parecia alcançar até os ossos. De verdade, achei que iria morrer. Foi então que um casal de idosos se aproximou do táxi, perguntando se eu estava bem. Precisei descer do carro para conseguir respirar. Eles pareciam preocupados, então ficaram comigo até eu me sentir melhor. Foi quando o senhor me perguntou se eu havia trazido a Mercedes para casa. Eu não sabia do que ele estava falando, e ele continuou dizendo que a dona daquela casa havia sido assassinada há vários anos. A senhora acrescentou que a encontraram em frente à igreja. Tinham cortado seu rosto do canto dos lábios até as orelhas, dando-lhe a aparência de um sorriso. Enquanto a senhora falava, me lembrei do que a mulher havia me dito instantes antes. A casa está abandonada há muitos anos. Na verdade, a entrada é por outra rua, mas quando a mulher chegava a altas horas da madrugada, sempre descia naquele ponto e caminhava pelo beco estreito onde a vi desaparecer. Quando me senti melhor, decidi sair dali o mais rápido possível. Agradeci aos senhores e acelerei pelas ruas vazias. Com o coração ainda disparado, senti medo ao pensar que talvez aquele casal de idosos também pudesse ser fantasma. Quando cheguei em casa, já eram cerca de 00:40. Naquela noite não consegui dormir bem, pois toda vez que fechava os olhos, via o rosto deformado da mulher com seu sorriso. Pela manhã contei à minha avó. Ela fez uma oração para o susto. Disse que eu deveria parar de trabalhar tão tarde, pois aquilo tinha sido um sinal para eu voltar para casa e não buscar mais clientes durante a noite. Hoje ainda dirijo meu táxi, e toda vez que passo perto da igreja, não consigo evitar olhar para o ponto de táxis, esperando não ver aquela mulher linda com um sorriso. Pensei em acender uma vela para que ela descanse em paz, mas minha avó disse que talvez ela ainda não tenha terminado sua penúria pelo mundo dos vivos. Nenhum dos meus colegas teve qualquer experiência com essa aparição. Talvez ela só apareça para mulheres, para que não tenham o mesmo destino que ela. Muito obrigada por contarem minha experiência e saudações a todos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu vários anos atrás, quando eu tinha 10 anos, e me traumatizou por muito tempo. Fui educado em casa até o momento em que fui para o ensino médio. Durante esse tempo, morei com meus pais e minha irmã em uma casa bem comum. Nosso bairro também era o que eu descreveria como mediano. Sempre considerei que era seguro, e acho que meus pais também o fizeram. O típico dia escolar para mim era estudar alguns livros.
Eles eram basicamente o mesmo tipo de livro que você teria na escola, porém, em vez de ficar sentado na escola, eu ficava sentado em casa. Eu lia o capítulo e depois fazia a planilha que estava no final. Minha mãe era minha professora e me atribuía quais problemas fazer e outras coisas. Ela também me dava notas e me explicava coisas que eu não entendia. Um dia meu pai estava no trabalho, eu estava estudando, e minha mãe com minha irmã foram ao supermercado. Não me lembro por que não fui, mas preferi ficar em casa. Naquela idade, eu já tinha idade suficiente para poder ficar em casa sozinho. Eu estava sentado na sala de jantar, numa mesa que tínhamos lá. Eu estava estudando e trabalhando em algum tipo de planilha. Provavelmente cerca de 10 minutos depois que elas saíram, em algum momento no final da manhã, lembro que estava olhando em volta e notei algo em uma das janelas. Era uma janela perto do outro lado da sala e vi que alguém estava olhando para dentro. Parecia ser um homem, mas não consegui vê-lo bem. Ele não estava olhando em minha direção, pelo que eu saiba. A janela que ele estava olhando ficava na frente da nossa casa. Fiquei realmente assustado com isso. Então levantei-me e fui até a janela para olhar. Quando eu fiz isso, ele havia desaparecido completamente. Não vi o homem no nosso jardim ou na rua. Eu não tinha certeza para onde ele foi, mas estava feliz por ele ter ido embora. Depois disso, voltei para a mesa e continuei meus estudos. Não sei exatamente quanto tempo fiquei fazendo isso, mas talvez tenha sido uns 5 minutos no máximo. Então, do nada, ouvi a porta dos fundos da nossa casa se abrindo. Fiquei tão confuso no início, mas logo percebi o que estava acontecendo. O homem que vi na janela devia ter dado a volta e entrado. Não percebi que a porta dos fundos estava destrancada, mas aparentemente estava. De onde eu estava naquele momento estava no limite da sala de estar e da sala de jantar. Conectando-se à sala de jantar nos fundos da casa, ficava a cozinha onde estava a porta dos fundos. Então o homem que entrou na casa estava fora da minha vista, mas por pouco. Quando ouvi passos entrando, levantei-me rapidamente e corri para a sala de estar. Fiquei mais longe e mais fora da vista do cara. Eu sabia que tinha que sair dali ou me esconder. Fui rapidamente até o sofá e me escondi embaixo dele. O sofá era grande e tinha bastante espaço embaixo. Além disso, eu era pequeno. Depois que entrei embaixo do sofá, tentei ficar o mais quieto que pude. Ouvi passos se aproximando e fiquei muito nervoso. Fiquei com medo que o cara soubesse que eu estava escondido debaixo do sofá. Ele logo se aproximou da sala de estar. Foi então que percebi que precisava chamar a polícia, mas naquela época os telefones celulares não eram tão comuns e eu certamente não tinha aos 10 anos de idade. Então o homem entrou na sala e eu fiquei muito assustado. Parecia que ele estava se aproximando, mas não diretamente em minha direção. Ele pareceu caminhar pela sala e depois em direção ao corredor. Isso levou a alguns dos quartos. Eu me senti um pouco mais seguro quando os passos se afastaram, mas ainda estava apavorado. Fui até o canto de trás do sofá, porque do lado direito, perto de onde eu estava, havia uma mesinha lateral, e naquela mesinha havia um telefone residencial com fio. Era um dos vários que tínhamos em casa naquela época. Eu sabia que se conseguisse o telefone poderia ligar para a polícia, mas eu não queria arriscar sair. Então levantei a guarnição que contornava a parte inferior do sofá, estendi a mão, agarrei a corda por trás e a puxei. Isso puxou o telefone do lugar e ele caiu no chão, fazendo com que o homem ouvisse o barulho e viesse correndo até a sala. Eu estava desesperado e tremendo. O homem começou a procurar pelos cantos da sala de estar e da sala de jantar, até que ele levantou o sofá e me puxou para fora dele. Ele estava vestindo uma máscara de pano preta sobre o rosto e a única coisa que consegui ver foram seus olhos vermelhos. Enquanto eu gritava por socorro, ele colocava a mão em minha boca para tentar me fazer ficar quieto.
Eu não parei de me debater para me soltar e isso desencadeou raiva nele, me jogando com toda a força no chão. Eu pedi para ele parar e ele começou a me chutar e a me bater muito no rosto até que eu apaguei. Acordei algum momento depois gemendo de dor. Olhei para meu braço e ele estava inchado, roxo e doendo demais. Meu rosto estava doendo muito também. Na verdade, tudo estava doendo. Quando vi minha casa toda revirada, me lembrei do que tinha acontecido. Me apoiando sobre a poltrona do meu pai, consegui me levantar e fui até a porta da frente, saindo para a rua e gritando por ajuda. Não tinha ninguém, estava deserta e praticamente todos os vizinhos estavam trabalhando. Comecei a andar até a casa de uma colega da minha mãe, pois sabia que ela estaria em casa. Não andei nem 2 minutos e caí na frente da casa do meu vizinho 2 casas abaixo. Acordei de novo, dessa vez dentro de um carro onde vi 2 homens dirigindo a toda velocidade. Assustado, porém morrendo de dor, perguntei com uma voz fraca o que tinha acontecido. Os 2 rapazes mencionaram que tinham me encontrado caído atropelado e estavam me levando para o hospital. Eu disse que não tinha sido atropelado, e sim espancado por um invasor em minha casa. Eles ficaram assustados e me disseram somente que estávamos chegando. No hospital me deram os cuidados necessários e minha mãe chegou assim que foi contatada, chorando muito. Os policiais chegaram logo depois e quando os médicos autorizaram, eu dei meu depoimento praticamente vazio, já que não tinha visto o rosto do homem. Fui para casa traumatizado e não tinha vontade de conversar com ninguém. Uma semana depois, pegaram o cara por uma câmera de segurança no final da rua e isso me tranquilizou um pouco. Precisei passar por ajuda para superar o que tinha acontecido. Eu só tinha 10 anos e isso foi muito para mim. Contudo, sou imensamente grato ao casal que me socorreu. Isso que vou contar aconteceu há alguns anos na serra entre Tapalpa e Xiquilistlán, em Jalisco, no México. Eu tinha ido com alguns colegas fazer um estudo de solo para um projeto de cultivo. Ficamos hospedados numa casinha simples que nos emprestaram, daquelas construídas com madeira e telha de zinco, sem muito conforto, mas funcional. Ficava perto do morro, um pouco afastada da comunidade mais próxima. Uma tarde, já no final do expediente, um dos trabalhadores nos avisou que tinha visto um peru muito grande mais acima entre as árvores. Achamos que podia ser algo típico da região, ou até mesmo de algum rancho ali perto, mas o que chamou a atenção foi o jeito como ele descreveu o bicho. Disse que estava sozinho, que se movia de forma muito estranha, que parecia estar olhando diretamente para ele e que mexia as asas quase como se fossem braços. Achamos engraçado no começo, mas como estávamos apenas matando tempo, decidimos subir o morro para procurá-lo. Não encontramos nada, só pegadas que pareciam de uma ave, mas eram extremamente grandes. Na volta, um senhor da região, o senhor Gumi, perguntou o que estávamos fazendo por lá. Contamos para ele, e acho que foi aí que o clima da história começou a mudar. Ele nos olhou muito sério e apenas disse: "Não fiquem procurando esse bicho. Aquilo não é um peru e muito menos deste mundo." Rimos de novo, mas ele completou: "Riam se quiserem. Eu já vi. Muitos já viram. E toda vez que ele aparece, alguém vai embora." Aquilo nos deixou pensativos. Naquela noite o assunto praticamente morreu, mas o ambiente já estava mais pesado. No dia seguinte, bem cedo, saí sozinho para revisar uma área onde havíamos coletado amostras no dia anterior. Caminhei um tempo no meio da neblina. Nem os pássaros davam para ver, só dava para ouvir meus próprios passos sobre as folhas secas. De repente, não sei bem como explicar, eu soube que não estava sozinho. A uns 20 metros de mim, vi parado um pássaro com forma parecida com a de um peru,
mas do tamanho de uma pessoa e com características suficientes para eu saber que aquilo não era só um animal. Estava imóvel, com o pescoço esticado, me encarando diretamente. O mais estranho era que suas patas pareciam finas demais, como se nem pudessem sustentá-lo. E os olhos não eram de ave, pareciam mais olhos humanos. Não sei explicar, mas senti um medo profundo. Não daqueles que fazem a gente gritar ou sair correndo, mas daqueles que te congelam. Fiquei parado, nem respirava. Até que o bicho deu um passo, depois outro, e então ouvi uma voz atrás de mim. Não o olhe. Era um sussurro. Senti que veio de alguém muito perto de mim. Me virei na hora e não tinha ninguém. Quando voltei os olhos para o peru, ele não estava mais lá. Desci como pude, tremendo por inteiro. Não contei nada naquele dia, mas à noite, um dos meus colegas, chamado Carlos, começou a se sentir mal. Estava com dor de cabeça, vômito e febre. Decidimos levá-lo ao posto de saúde e disseram que não era nada grave, apenas uma infecção estomacal. Enquanto esperávamos o resultado dos exames, um enfermeiro jovem que tinha crescido na região se aproximou. "Vocês estavam na mata?" perguntou e dissemos que sim. "Não viram um peru?" Naquela hora eu congelei. Juro que congelei. Perguntei por que ele estava dizendo aquilo, e ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou. "É que meu avô dizia que na mata, às vezes aparece uma coisa com forma de um peru. É um negócio estranho e sempre que alguém vê, algo acontece. Uma doença, uma morte, uma visita ruim. Mas o pior, e isso ele disse bem baixinho. O pior é que às vezes esse bicho não anda sozinho." Não soube o que responder, então não contei para ele o que eu tinha visto. Mas soube ali que o que o avô dele tinha visto era o mesmo que eu. Carlos se recuperou por sorte, e na última noite que passamos lá, de madrugada fui ao banheiro que ficava atrás da casa. E eu vi de novo. Lá estava ele, parado, mais perto do que da vez anterior. E atrás dele juro que vi um homem, alto, magro, vestido como os camponeses de antigamente. E mesmo sem ver o rosto com clareza, senti que ele me olhava. Senti que ele me conhecia. Quando voltamos para a comunidade, perguntei discretamente sobre aquela figura. Me mostraram uma foto antiga, de um tal de Eusébio. Diziam que era o louco do povoado, que falava sozinho, que se enfiava no mato por dias e dizia que conversava com os animais. Tinha morrido muitos anos atrás e sim, era ele. Sem nenhuma dúvida, era ele. Nunca mais voltei à serra. Nunca mais trabalhei naquela região desde então. É bizarro quando se passa por uma situação dessas. Não sabemos se estamos loucos ou em um mundo completamente diferente. Isso aconteceu há apenas 2 semanas, em uma viagem de mochila que eu fiz. Até onde eu sabia, eu estava indo em uma viagem bem rotineira por uma trilha no nordeste de Wyoming. A trilha levava 2 dias para ir e 2 dias para voltar pelo mesmo caminho. Eu já tinha feito várias trilhas parecidas, então fui com a expectativa de que seriam apenas alguns dias típicos. Estacionei na entrada da trilha, que estava vazia, e comecei a caminhar. As primeiras horas foram tranquilas. O caminho estava silencioso e senti que estava fazendo um bom tempo. Faltavam apenas 3 quilômetros para chegar ao primeiro acampamento. Mas eu só iria passar por ele e seguir direto para o próximo, 2 quilômetros à frente, onde eu realmente montaria acampamento naquela noite. Sentindo um pouco de fome e encontrando um bom lugar para descansar, sentei ao lado de uma árvore na beira da trilha e peguei um lanche. Estava apenas dando uma respirada, querendo comer rapidinho e seguir viagem.
mas enquanto eu estava sentado, olhei para cima por acaso e vi algo meio assustador. Havia um cara parado no meio da floresta, do outro lado da trilha, me encarando. Ele não estava andando, nem fazendo nada, só parado e olhando para mim. Não faço ideia de quanto tempo ele já estava ali. Quase no mesmo instante em que fiz contato visual com ele levantou a mão e fez um aceno muito estranho, como se estivesse tentando mostrar que era amigável. Foi simplesmente estranho e perturbador, ainda mais com ele parado ali me encarando. Decidi levantar e continuar pela trilha. Tinha certeza de que ele não estava fazendo nada demais, mas achei melhor sair dali mesmo assim. Eu não sabia por que ele estava fora da trilha ou o que ele estava fazendo, e enquanto eu estivesse longe dele não me importava. Aqueles 3 quilômetros foram mais difíceis do que eu esperava, levando quase 2 horas até eu finalmente chegar ao acampamento. Como eu disse antes, eu só ia passar direto, mas como minha pausa anterior foi interrompida, decidi aproveitar a chance para fazer uma refeição maior e descansar um pouco mais antes de seguir para o próximo trecho. Coloquei minha mochila no chão e tirei meu fogareiro a gás portátil para ferver água e preparar minha comida desidratada. Depois que a água ferveu, despejei no pacote e, enquanto esperava a comida ficar pronta, ouvi passos vindo pela trilha. Olhei. Era o mesmo homem que eu tinha visto na floresta. Ele tinha cabelo preto curto, uma barba média, usava uma camisa cinza, jeans azul e parecia ter 40 anos. Quando se aproximou, reparei que ele estava sorrindo, que eu imagino que era para parecer amigável, mas definitivamente não parecia. Ele devia ter começado a caminhar logo depois de mim para ter chegado tão rápido ali. Ao se aproximar, ele disse: "Como vai?" e começou uma conversa fiada, perguntando sobre a trilha e outras coisas. Respondi com frases curtas, esperando que ele continuasse o caminho, mas meu coração afundou quando ele se sentou bem ao meu lado. Ele estava sendo amigável demais, a ponto de parecer forçado. Dava para sentir que não era genuíno. Ele estava realmente me deixando desconfortável. Tentei comer minha refeição rapidamente, mas o cara continuava fazendo perguntas sobre ela. Em um momento ele até zombou de mim, dizendo que eu estava comendo comida falsa e que eu precisava de uma nutrição melhor. Aí ele tentou me dar uma barra de proteína já aberta e mordida. Obviamente recusei, mas ele insistiu bastante. Eventualmente ele desistiu e disse que também ia passar a noite naquele acampamento. Então me daria a barra mais tarde, quando eu estivesse com fome. Ouvir isso foi um alívio imediato. Ele ia ficar naquele acampamento, então tudo o que eu precisava fazer era sair dali. Terminei de comer e disse que um amigo meu estava me esperando no próximo acampamento, então eu precisava ir. O cara continuou com aquele sorriso, mas dava para ver que não havia nada por trás dele. O rosto inteiro estava sem expressão, era só aquele sorriso falso. Foi realmente assustador. Me afastei, olhando para trás algumas vezes para garantir que ele não estava me seguindo. Não sei qual era a dele, talvez fosse só um cara estranho querendo conversar, mas meu instinto me mandou sair dali, e foi o que eu fiz. Depois de mais algumas horas, cheguei ao meu acampamento para aquela noite. O sol já estava se pondo, então estava escurecendo bastante. Apesar do cansaço, algo dentro de mim me dizia para esperar para montar a barraca ou até mesmo desempacotar qualquer coisa. Graças a Deus que fiz isso, porque não deu nem 10 minutos e ouvi novamente aqueles passos sobre as folhas secas vindo pela trilha. Um momento depois, o homem apareceu de novo, com aquele mesmo sorriso esquisito no rosto. Definitivamente não foi inteligente da minha parte, mas assim que o vi, mostrei ficar muito irritado. Senti como se tivesse feito de tudo para me afastar dele e agora ele estava ali de novo. Ele disse que ia ficar no outro acampamento, então, o que diabos ele estava fazendo ali? Perguntei diretamente se ele estava me seguindo.
Deixei claro pelo tom da minha voz que eu estava falando sério. Mas ele só riu como se fosse uma piada e disse: tô te seguindo, como se estivesse sendo sarcástico. Ainda com aquele maldito sorriso, começou a perguntar se eu estava com fome depois de tanta caminhada. Mas eu imediatamente peguei minha mochila e ignorei ele, voltando pelo caminho de onde vim. Mais uma vez, não o vi me seguindo de imediato, mas eu sabia que era melhor não confiar nisso. Passei pelo acampamento anterior exausto, mas continuei andando até não aguentar mais. Devia estar a cerca de 1 quilômetro depois do primeiro acampamento quando saí da trilha. Sinceramente não sei o quão longe fui, mas então montei a barraca discretamente. Deixei quase tudo dentro da mochila, caso precisasse sair correndo, e deitei tentando dormir. Mesmo com toda essa situação assustadora, eu estava tão exausto que acabei dormindo surpreendentemente rápido. Mas no meio da noite meus olhos se abriram de repente. Eram passos pisando nas folhas secas, bem na direção de onde ficava a trilha. Tinha que ser ele de novo, andando pela floresta no meio da noite, me procurando. Os passos se aproximaram, mas então começaram a diminuir, indo mais longe pela trilha. Ele não me viu. Esperei até o nascer do sol e corri de volta para o carro. Felizmente, nunca mais encontrei aquele cara. Sinceramente, acho que estive assustadoramente perto de algo realmente horrível acontecer. Algo me diz que estive perto de ser morto naquele dia. Meus pais nunca foram muito supersticiosos. Na verdade, eles sempre zombavam um pouco das histórias que ouviam sobre coisas paranormais. Mas a única vez que os ouvi contar algo estranho com seriedade foi sobre o que viveram há alguns anos em um pequeno vilarejo nas montanhas, quando foram de férias para celebrar seu 30º aniversário de casamento. Eles sempre gostaram de lugares tranquilos, aqueles que ainda parecem presos no tempo. O plano era ficar em uma cabana isolada, caminhar pela floresta, tomar café no centro e relaxar longe do barulho da cidade. Eles me contaram que, desde que chegaram, sentiram que o vilarejo tinha algo especial, como se tudo estivesse envolto em um silêncio mais profundo que o normal. No primeiro dia, exploraram o centro e chegaram a uma ponte antiga que conectava o vilarejo ao caminho de uma igreja. Era de pedra, com corrimãos desgastados pelo tempo, e no centro havia uma estátua de um Cristo crucificado. Segundo lhes explicaram depois, era uma figura famosa na vila. Muitas pessoas a chamavam de Cristo da Ponte, embora esse não fosse o nome oficial, e diziam que ela estava ali desde a fundação do lugar. Com esses detalhes, muita gente já deve saber de que vilarejo estou falando. Naquela tarde, minha mãe tirou várias fotos da ponte e da estátua, brincando com meu pai sobre o quão solene ela parecia, como se estivesse os observando. Bom, foi à noite que as coisas começaram a mudar. A cabana onde estavam hospedados ficava perto da ponte, o suficiente para que pudessem vê-la da janela da sala, iluminada por 2 lâmpadas de luz quente. Naquela noite, depois do jantar, meu pai foi fumar um cigarro na pequena varanda, enquanto minha mãe relaxava na banheira. Ele me contou que, enquanto fumava, notou algo estranho na ponte. A estátua do Cristo não estava lá, não era visível. A princípio, ele pensou que estava enganado. Talvez a luz não a alcançasse, ou o ângulo de onde olhava a ocultasse. Mas ao prestar mais atenção, percebeu que realmente ela não estava lá. Ele entrou para comentar com minha mãe, mas ela disse que era a imaginação dele. Para onde poderiam ter levado uma estátua daquele tamanho? Não tem como tirá-la de lá, disse rindo. Meu pai não insistiu. Fecharam as cortinas e foram dormir, embora ele tenha ficado com a sensação de que algo estava errado. No meio da madrugada, me disseram que foram acordados por um barulho. Era um som ritmado,
como se alguém estivesse batendo suavemente na porta da cabana. Você está esperando alguém? Brincou minha mãe, embora ambos soubessem que não, que ninguém deveria estar ali. Meu pai levantou-se, desceu as escadas com uma lanterna na mão e se aproximou da porta. Antes de abri-la, ele olhou pela pequena janela que havia, mas não viu ninguém. Mas ao iluminar o chão, viu pegadas molhadas que se afastavam, como se alguém tivesse saído do rio e caminhado até a porta. É um animal ou um pinguço, disse ele, mas minha mãe contou que a voz dele parecia muito mais preocupada do que o habitual. Eles decidiram não olhar mais e subiram novamente para o quarto. Porém, minha mãe garante que, ao olhar de relance pela janela, viu uma sombra enorme cruzando a ponte em direção ao vilarejo. Pela manhã, meu pai saiu cedo para caminhar e, ao passar pela ponte, a estátua estava lá, como se nunca tivesse desaparecido. O estranho foi que, ao olhar mais de perto, ele notou que a base tinha marcas de água fresca e lama, como se alguém tivesse arrastado aquela estátua, aquele Cristo, pelo rio ou pelos arredores. Meus pais não falam muito sobre o que aconteceu naquela noite, mas o que mais me impactou foi como minha mãe terminou seu relato. Olha, eu nunca acreditei nessas coisas, mas depois daquela viagem, prefiro não me aproximar muito de estátuas à noite. Não gosto nem de prestar muita atenção nelas. Tenho a sensação de que, a qualquer momento, elas vão se mover. E aqui estou, compartilhando isso com vocês, porque sei que é o tipo de história que chama a atenção. O tipo de história que não se ouve todos os dias.